Bom, pessoal, estamos de volta para darmos continuidade aqui no nosso estudo, ainda dentro de sistemas de informação, tá? Já falamos sobre o conceito de sistemas de informação, já apresentamos aqui para vocês também as classificações básicas, né? E como o sistema de informação ele colabora para o processo de gestão de uma determinada organização ou empresa. Falamos do nível operacional, o nível gerencial, tático ou médio e também do nível estratégico. Agora, nós vamos falar ainda a respeito de sistemas de informação, só que em uma perspectiva um pouco diferente. Vamos falar sobre as fases e etapas de sistemas de informação, beleza? Para tanto, iremos aqui utilizar o pensamento mais comum no ambiente de prova aí da banca Sebrasp, né? O pensamento de Loudon e Loudon, beleza? São dois autores, certamente são da mesma família, né? Sempre gosto de imaginar assim, de uma forma um pouco cômica mesmo, que esses dois autores aí são da mesma família. Mas vamos lá. Temos aqui ó, o processo de análise, o processo de projeto, ou a etapa, a fase, né? São expressões sinônimas de codificação, de testes e de implementação, tá? Nesse edital de vocês, a gente vai ter também lá uma parte ainda um pouco mais específica da área de TI, né, que é com lógica de programação e com algumas linguagens de programação. Quando a gente fala aqui em etapas ou fases de sistemas de informação, nós estamos, na verdade, falando em todo o processo de construção de um sistema de informação. Mas espera lá, calma, tá? Não precisa se assustar. É uma ideia bem simples, muito mais conceitual do que prática. Você não vai precisar escrever um sistema de informação. Sorte é a sua, beleza? Então é muito mais importante que você compreenda as fases aqui de forma bem básica, bem objetiva, do que se preocupe criando às vezes um monstro que nem existe. Calma, vamos aí com calma, tá? Um passinho após o outro, como eu já vinha falando aqui para vocês. Não precisa se assustar. Então, ó, nós temos aqui no processo de análise, como o próprio nome já diz, a análise de um determinado sistema e os seus requisitos. Ou seja, eu preciso entender qual tipo de sistema eu vou precisar. Ah, é um sistema de informação, beleza. Mas qual tipo de sistema de informação? Além disso, quais são os requisitos? Quais são os requisitos para que esse sistema ele realmente se torne um projeto, para que ele se torne algo que eu possa realmente executar? Quais são os requisitos para que esse sistema saia do campo das ideias, do campo da abstração e se torne realidade? Tá? Então, no processo de análise, nós iremos sempre nos preocupar com as características desse sistema, né? Quais são os requisitos para que esse sistema, ele de fato seja implementado, beleza? A partir da análise, nós vamos partir agora para a segunda etapa, que é a etapa do projeto. E aqui na etapa do projeto, nós iremos criar justamente todo o arcabouço, todo o rascunho com aquilo que o nosso sistema ele realmente vai apresentar. Então nós projetamos, ó, nós nos antecipamos diante do que esse sistema ele de repente vai precisar apresentar como características, beleza? Depois que criamos esse projeto, meu amigo, a gente vai precisar agora colocar a mão na massa, meu amigo e minha amiga, né? É o processo que a gente chama agora de codificação. Veja comigo, já fizemos a análise do sistema e os seus requisitos para que ele se torne possível, para que ele se torne realmente executável. Então, tendo essa certeza, partimos para o projeto. Vamos projetar agora esse sistema, vamos criar um projeto modelo, vamos ver aí as características dele. Já fizemos tudo isso? Fizemos. Então, vamos partir agora para o próximo passo, para a próxima etapa, para a próxima fase aí de constituição de um sistema de informação. Qual é a próxima fase? A ideia da codificação do projeto. Então, peguei lá o projeto que eu tinha em ideias gerais e agora eu vou codificá-lo, eu vou transformá-lo em um sistema informatizado.
né? Vou transformá-la agora em um sistema de informação com as suas características próprias. Se for um sistema de apoio operacional, vai ficar lá relacionado às transações. Se for um sistema de apoio estratégico, vai apresentar lá os modelos de decisão, né, que um determinado gestor pode tomar. Mas perceba que agora a gente vai estar codificando o projeto, transformando o projeto em um código, tá? Depois de ter codificado, qual é o próximo passo? Ver se esse código, se esse bendito código, se esse sistema, depois de codificado, ele funciona. Então é aí que a gente chega, ó, na etapa ou na fase dos testes. Vamos fazer aqui os testes. Qual é a finalidade de fazer os testes? Encontrar os erros ainda antes do processo de implementação. Porque imagina, fui lá, analisei os requisitos, viu que um cliente de repente precisava, né, para ter como um sistema ali organizado, vi os requisitos, projetei, desenvolvi esse projeto, transformei num código e entreguei para o cliente. É justo? Rapaz, você pode até ter muita experiência, mas você não vai entregar os níveis de garantia, de segurança, né, que um determinado cliente precisa para implementar um sistema na sua empresa, ou até mesmo a administração pública precisa aí, né, para desempenhar a sua função. Beleza? Então a gente precisa também dessa fase de testes para ver quais são os erros, quais são os equívocos, o que pode ser melhorado, ou até mesmo perceber aquilo que é redundante e que acaba atrapalhando o funcionamento desse sistema, tá? E somente depois da fase de testes é que a gente vai vir aqui, ó, para a fase de implementação desse sistema da informação. Beleza? Então nós temos aqui, ó, esse fluxograma. Veja, vim lá e antes mesmo de termos um projeto, né, por isso que chamamos de anteprojeto do sistema, a gente vai ter lá a ideia da definição do sistema. Nessa fase, a gente vai buscar entender o problema ou a oportunidade empresarial. Veja, ou entender qual a necessidade de um cliente, qual a necessidade do administrador da organização pública que a gente, de repente, quer servir. Beleza? Você, enquanto policial civil, poderia também ajudar nesse processo, né, de definição do sistema. Poderia auxiliar lá um analista de sistemas da Polícia Civil. Por que não? Né? Você tem esses conhecimentos, você poderia colaborar de alguma forma. Então, a partir disso, da definição do sistema, a gente viria aqui, ó, para a análise do sistema, né? A análise do sistema, e aí sim partiríamos para o projeto do sistema. Então, veríamos aí os requisitos do sistema e a especificação desse sistema, tá? E nessas etapas aqui de análise do projeto de sistema, a gente sempre vai buscar desenvolver uma solução do sistema de informação, né? Estaremos aqui apresentando com mais detalhes, não só a definição do sistema, mas também, né, todo o detalhamento desse sistema. Como é que esse sistema de informação ele vai acabar sendo desenvolvido, né? Quais são as características dele. Então nós vamos partir agora para um processo muito interessante, muito substancial aqui, ó, que é a parte da implementação, né? Aqui dentro da implementação do sistema, a gente vai ver justamente todo o processo de manutenção, de continuidade desse sistema. Então nós vamos implantar essa solução do sistema de informação, mas sem deixar de lado, obviamente, preocupações com o sistema operacional, né, que é a plataforma em que a gente vai oferecer esse sistema. E também teremos lá uma preocupação com a manutenção desse sistema, para que ele continue melhorando sempre. Então veja, além de implementar, como havíamos falado ou mostrado aqui para vocês, nós também vamos ter uma preocupação com a manutenção desse sistema. E para a manutenção desse sistema, eu posso ter uma empresa especializada para isso, ou até mesmo ter um grupo, né, de pessoas, ou uma pessoa, um pessoal, vamos dizer assim,
um pessoal especializado para colaborar na melhoria do sistema, na manutenção do sistema, tá? Não só melhoria em relação a novas funcionalidades de forma objetiva, mas melhoria também no sentido de proporcionar a continuidade do funcionamento desse sistema, tá certo? Então, nós temos aqui, né, as fases preparatórias ao desenvolvimento do sistema de informação, tá? São aquelas fases, né, que se antecedem até mesmo à ideia do projeto, né, a ideia da codificação, a ideia dos testes, né? Por isso que a gente chama de fases preparatórias ao desenvolvimento do sistema de informação. Vamos lá ver quais são essas fases? Temos lá a fase em que a gente vai se preocupar com as técnicas ou em utilizar técnicas de levantamento de dados para os sistemas. Teremos lá o processo de especificação da lógica dos processos de sistemas. Como é que vai funcionar? Qual será a lógica? E teremos lá um projeto de entrada e saída de dados dos sistemas, muito importante por se tratar de sistemas de informação, como havíamos falado já. Tá? Além disso, temos lá a parte, né, ou as fases preparatórias, ou uma fase preparatória específica, que vai se preocupar com o projeto dos arquivos e a base de dados do sistema. Então veja, como é que esses dados, como é que essas informações, elas serão arquivadas, elas serão armazenadas. Como é que a gente vai fazer essa base de dados? Como é que o banco de dados ele vai funcionar? Será um banco de dados relacional? Beleza. Qual o sistema gerenciador de banco de dados que a gente vai utilizar? Então teremos toda essa preocupação aqui na fase preparatória do desenvolvimento de sistema de informação. Beleza? Então teremos também um projeto de engenharia dos programas dos sistemas ou execução. Então vamos nos preocupar aqui também com o funcionamento dos programas, né? Na efetivação desses programas. Não vamos ficar apenas no projeto, né? Nós vamos ver como é que podemos criar esses programas, né? Como é que nós podemos aqui fazer com que esses programas eles saiam, né, do projeto. Por isso que a gente fala na expressão de engenharia dos programas dos sistemas, tá certo? Então, nós temos agora, obviamente, as fases de execução do sistema de informação. Perceba, nós vamos sair agora dessa parte de preparação, né, de antecipação em relação ao que encontraríamos lá dentro do sistema de informação e vamos falar agora sim sobre as fases de execução do sistema de informação. Gente, muito tranquilo, só anotar aqui essas etapas, né? Guardar essas ideias globais na sua mente, tatuar no seu peito, no seu coração, como eu costumo falar, para não esquecer no momento de prova, tá? Anote, a gente já apresenta aqui no slide, de forma que você possa somente replicar no seu caderno, tá? É facilitar, encurtar o seu caminho, pegar essas ideias principais, belezinha? Então vamos lá, ó, nas fases de execução do sistema de informação. O que é que a gente encontra aqui dentro? Ó? Aqui dentro nós teremos, né, um projeto de testes dos sistemas. Então vamos fazer lá as testagens dos sistemas. Teremos também um projeto de documentação, meu amigo, dos sistemas. Os sistemas precisarão aí de uma documentação. Você também vai estudar isso aqui no seu edital. Você também vai estudar isso aqui, tá? Também vai estudar. O que vem a ser o processo de documentação? Nada mais é do que dizer como o sistema vai funcionar, tá? Quais serão os termos para que esse sistema funcione? Você, ao utilizar esse sistema, vai estar concordando com a documentação. Vai existir lá um passo a passo, né, em relação às funções, em relação aos recursos que serão oferecidos por meio desse sistema. Beleza? Além desse projeto de documentação dos sistemas, nós teremos também aqui o projeto de implementação do próprio sistema, né? É quando a gente vai colocar esse sistema em prática, vamos tirar ele do campo abstrato, de toda essa parte de preparação, como a gente viu anteriormente, e vamos agora colocar, né, o sistema para funcionar efetivamente.
Então, nesse contexto, por se tratar da fase de execução do sistema de informação, nós vamos agora, né, nos preocupar também aqui, ó, com os tempos e custos do sistema, tá bom? Então, como assim tempos e custos? Tanto em relação, ó, ao projeto de colocar esse sistema em funcionamento, né, implementá-lo, né, passo a passo, como também com os custos, né, os custos financeiros, enfim, também custos relacionados aos tempos. Então, quando a gente fala em fases e etapas de sistemas de informação, nós precisamos aqui considerar essas etapas. A etapa de análise, a etapa de projeto, a etapa de codificação desse projeto, a etapa de testes, desse projeto e a etapa de implementação. Beleza? Bacana? Essas aqui são as fases e etapas de sistemas de informação. Além disso, é importante que a gente lembre que as etapas, né, básicas são essas 5, mas nós temos uma outra etapa também muito importante, que é a etapa da manutenção. Ora, para que um sistema ele continue funcionando, é necessário que exista a preocupação, né, com a manutenção desse sistema. Bacana? Então vamos lá, partir agora para uma perspectiva um pouco diferente, ainda dentro de sistemas de informação. Vamos lá, falamos já sobre as fases e etapas de sistemas de informação, falamos lá sobre os níveis de atuação de um sistema de informação, já falamos o conceito e agora vamos abordar as dimensões em que um sistema de informação vai acabar sendo utilizado, beleza? Ou quais são as dimensões, melhor dizendo, que devem ser consideradas no processo de implementação de um sistema de informação. Bora lá? Então, ó, quais são as dimensões dos sistemas de informação? O que é que a gente precisa considerar aqui quando formos, né, fazer a implementação, quando formos lá colocar em prática as fases dos sistemas de informação? Então perceba que a gente não vai se preocupar única e exclusivamente lá com o processo de análise ou processo de anteprojeto, o processo de análise, o processo de projeto, processo de codificação, de teste dessas codificações e implementações não. Mas também precisamos demonstrar aqui uma preocupação com as dimensões que estão no entorno do sistema de informação. É algo que vai além da perspectiva tecnológica, beleza? Vamos lá? Então, ó, quando falamos de um sistema de informação, nós precisamos considerar essas perspectivas, essas dimensões. Bacana? Temos lá a dimensão da própria organização, a parte de tecnologia e também a parte lá de pessoas, para que os sistemas de informação eles sejam aí possíveis. Bacana? Então, ó, na dimensão tecnológica, meu amigo, professor, vai ser somente a dimensão tecnológica? Claro que não, tá? Claro que não. Vamos também nos preocupar com a organização e com as pessoas, que são extremamente importantes. Durante todo o nosso curso, a gente sempre destaca o papel do ser humano. Professor, mas hoje tem inteligência artificial. Calma, meu jovem. Até a inteligência artificial, ela tem uma limitação e ela sempre vai estar aí, né? Ou pelo menos deveria ser sempre assim, voltada às necessidades de um ser humano, tá? Beleza? Vamos lá. Então, a dimensão tecnológica, como o próprio nome já deixa subentendido, tá? Já deixa subentendido. Vai sempre se preocupar com a ideia da estrutura de apoio à gestão do conhecimento, com a geração de inovações em produtos e processos, tá? Então, a dimensão tecnológica sempre vai estar associada a esse processo de gerenciamento do conhecimento, das inovações em processos e também em produtos, beleza? Então, além disso, no que é que a tecnologia ela vai contribuir para que os sistemas de informação eles sejam implementados, para que eles passem lá por aquelas fases e etapas com sucesso? Veja, a dimensão tecnológica ela também vai ser utilizada dentre várias outras ferramentas, né? Para sempre tentar entender como acontecem as mudanças e, mais do que isso,
enfrentar essas mudanças. Então, o processo de tecnologia da informação, ou até mesmo a dimensão tecnológica presente dentro do processo de implementação do sistema de informação, é também importante porque consegue ajustar as ferramentas que um gerente de uma organização privada ou até mesmo pública vai precisar sempre estar ajustando. Então vamos pegar essas ferramentas e, como tudo no mundo muda, né, vamos sempre fazer uma atualização, um upgrade, né, dessas ferramentas, sempre de acordo com as mudanças ocorridas no entorno da organização. Lembrando que um sistema, ele não é fechado nesse nosso contexto, ele é um sistema aberto, sempre vai sofrer a influência, né, com o próprio ambiente, a influência positiva, que é a ideia do feedback positivo, que possibilita a retroalimentação de todo o sistema, como também a influência negativa, né, por meio do feedback negativo, que vai nos indicar o que não fazer, ou aquilo que precisamos deixar de fazer para alcançar o nosso objetivo, beleza? Então, além disso, o que é que a dimensão tecnológica acaba sendo responsável por nos oferecer? A gente pode usar lá a tecnologia da internet, né, tanto para alcançarmos a necessidade empresarial, como também para sempre descobrirmos ou desenvolvermos estratégias que nos garantam aí uma vantagem competitiva. Então, hoje em dia é muito comum a gente ter acesso aí a vários recursos, várias ferramentas tecnológicas, beleza? Com a finalidade, né, de alcançarmos uma vantagem competitiva diante aí de outras organizações, né, inclusive de cunho criminoso, né, como é o nosso caso aqui dentro da própria Polícia Civil. Belezinha? Então, voltando aqui ao nosso slide, uma outra característica aqui da dimensão tecnológica é que a gente vai usar a tecnologia para nos ajustarmos a esse processo de transformação digital, que é um fenômeno que vai incorporar o uso da tecnologia digital às soluções de problemas tradicionais, né, que é uma tendência da atualidade. Inclusive, existe um decreto, né, dentro do governo federal que visa aí, né, proporcionar transformação digital dos processos, tá certo? Agora, cuidado, uma coisa é transformação digital e outra coisa é digitalização dos processos tradicionais. Explico. Uma coisa é você, de repente, abrir uma conta em um banco tradicional de forma online. Você vai lá e envia, né, os seus documentos à distância mesmo. Você tira lá, faz o escaneamento, né, e envia lá por e-mail para um banco e abre a sua conta. Isso é uma coisa. Você ainda vai ter um banco físico, um ponto de apoio para você ir lá. E outra coisa, você tem um banco digital, um banco totalmente digital, né, que você não vai precisar, não vai ter agência em lugar nenhum, vai ser 100% digital. Todos os processos acontecerão de forma totalmente virtualizada, tá certo? Veja, uma coisa é digitalizar um processo, que foi o caso do banco tradicional, que você envia lá os documentos à distância, e outra coisa é você ter um banco com todos os processos digitais. Sei lá, cadastra, né, a ideia digital, faz lá um escaneamento do seu rosto, você consegue crédito, você consegue débito. Débito é fácil conseguir, né? Só ter grana na conta, o que você, se não tiver ainda, vai ter um dia quando for aprovado. Mas veja que um processo é o que a gente chama de digitalização, que é fazer as coisas tradicionais, só que agora utilizando recursos tecnológicos. E outra coisa um pouco diferente, né, melhor dizendo, totalmente diferente, é o processo de transformação digital. Porque eu vou utilizar agora os recursos tecnológicos, né, para resolver problemas tradicionais de forma diferente. Beleza? Bacana? Com mais eficiência. É justamente essa que é a perspectiva, né, que a gente precisa notar dentro dos sistemas de informação. A dimensão tecnológica, ela nos proporciona isso. Beleza?
Vamos ver agora, né, aqui dentro da nossa própria imagenzinha, ó, a ideia da tecnologia. Vai exercer influência onde? Na informação e no conhecimento, no comportamento das pessoas, nos processos, na própria organização como um todo, nos equipamentos e nos programas desses equipamentos, na sincronização de função, criatividade e até mesmo na própria estrutura, tá? Então, a dimensão tecnológica, ela é extremamente importante, gente. Vamos falar agora sobre a dimensão humana. Como é que a dimensão humana, ela acaba exercendo influência aqui dentro dos sistemas de informação, tá bom? Então, ó, a dimensão humana, ela vem justamente para nos lembrar, né, que a organização, que a tecnologia utilizada dentro da organização, ela é simplesmente inútil. Inútil. Se não tivermos lá pessoas preparadas para desenvolver essas ferramentas e não somente desenvolvê-las de forma acabada, né, mas também para manter. É o processo que havíamos comentado há alguns instantes, né? Vamos implementar um sistema, mas não somente isso. Vamos nos preocupar com a manutenção desse sistema, beleza? Então a empresa, a organização, né, o ente público, ele vai precisar, né, também dessa pessoa preparada, dessa dimensão humana, para que exista um sistema de informação eficiente. Então, as empresas, né, as organizações vão sempre precisar dessas pessoas que saibam usar informações de um sistema para atingir os objetivos organizacionais, tá? Então, ó, vamos trabalhar lá com as questões físicas, né, termos econômicos, mental, reconhecimento, desenvolvimento e uso do talento, né, socioemocional. Então, veja, todos esses elementos aqui estarão associados também às pessoas dentro dos sistemas de informação. Sempre que eu falo no sistema de informação, eu preciso lembrar também da dimensão humana por trás desse sistema de informação. Vai ser um recurso tecnológico e às vezes a gente só foca nessa perspectiva, mas você não pode cometer esse erro. Se o examinador disser lá que nós também precisamos considerar a dimensão humana, você vai dizer, ó, que está certo. Se ele disser que aspectos físicos, socioemocionais, mentais e espirituais estão influenciando na forma como os sistemas de informação estão sendo utilizados, você vai dizer que está o quê? Correto, tá? Beleza? Então nós temos também aqui, né, a dimensão organizacional, né? Então nós vamos nos preocupar também no modo como a organização ela vai se portar no mundo. Então as estratégias e os objetivos dessa organização, o tamanho dessa organização, a cultura e o modo como essa organização vai usar tecnologia e também o ambiente em que essa organização ela vai ser desenvolvida, ela vai exercer a sua influência, tá? Então nós temos várias dimensões que podemos também considerar dentro da organização, sempre lembrando que aqui dentro de sistemas de informação ou de teoria geral de sistemas, a gente sempre vai lembrar que um sistema está dentro de um outro sistema, tá? E pode ser o suprassistema desse sistema interno, beleza? Bacana? Então sempre vai existir esse encadeamento de relação, um sistema dentro de outro sistema e assim sucessivamente. Belezinha? Então vamos ver aqui essa dimensão, né, que é a dimensão organizacional com mais detalhes. Então, ó, aqui dentro da dimensão organizacional, nós vamos considerar a história e a cultura das empresas, algo que vai determinar de forma objetiva em como a tecnologia ela vai ser utilizada, beleza? Então, quando a gente olha para a questão aqui da dimensão da organização, as perspectivas da organização, isso aqui vai influenciar, gente, diretamente no modo como a tecnologia vai ser usada. Inclusive, a gente já citou aqui o exemplo de um banco tradicional e um banco digital. Veja, um banco tradicional, como é que ele vem historicamente utilizando a tecnologia? Né?
Ah, não, a gente só vem digitalizando os processos. E o banco digital? Não, já é inovador em tudo, né? Na forma de agir, na forma de entrar em contato com o cliente, na forma, sei lá, de oferecer suporte. Beleza? Então veja como há essa diferença. E a dimensão organizacional ela vai influenciar direta e proporcionalmente no modo como a organização vai trabalhar com a tecnologia, vai usar os sistemas de informação, tá bom? Então, ó, a autoridade e a responsabilidade são organizadas na forma de uma hierarquia ou uma estrutura piramidal de responsabilidade e autoridade crescentes, tá? Então, dentro da dimensão organizacional, a gente também vai ficar preocupado aqui com essa hierarquia, com os níveis de responsabilidades, com a distribuição dessas responsabilidades. Teremos uma pirâmide a quem precisamos, né, respeitar, tá? Além disso, podemos encontrar dentro dessa dimensão organizacional partes da cultura de uma organização embutidas em seus sistemas de informação, tá bom? Então, é muito comum a gente encontrar aqui essa característica, certo? Essa característica, essa perspectiva. Então, vamos lá. Só para a gente fazer aqui uma revisão básica do que a gente conseguiu ver aqui nesse bloco, tá? A gente viu as fases e etapas do sistema de informação. Vimos também aqui a parte das dimensões de sistemas de informação, beleza? E com isso, nós vamos encerrar aqui mais um bloco, tá? E também fecharemos aqui um encontro a respeito de sistemas de informação, beleza? Você precisa saber o conceito, precisa saber as fases e etapas e também as dimensões por trás da implementação dos sistemas de informação. Então, eu espero ter ajudado você na compreensão desse tópico, tá? A gente sempre busca fazer isso aqui da forma mais didática para ficar leve, mas que você tenha aí em mente também as principais ideias. Tá bom? Pegue seu materialzinho de apoio, anote no seu caderno, revise, tome um café e continue os seus estudos, beleza? E nunca se esqueça que aqui no CPEM o seu sonho é o nosso objetivo. Estamos juntos. Valeu!